Olá, seja bem-vindo à 19ª aula. Nesta aula você vai acompanhar a soldagem da placa. Nesta parte você precisará de prática, então sugiro acompanhar atentamente ao vídeo, que é autoexplicativo, e treinar bastante. Sempre inicie a soldagem dos componentes do menor para o maior. Acompanhe. Iniciaremos pelo capacitor de 15 pF. Este componente acompanha o cristal e ele não possui lado positivo ou negativo. Pelo fato de existir uma camada de verniz por cima das trilhas, você poderá deixar o ferro de solda alguns segundos no componente para a solda aderir. Não deixe por mais de 2 segundos, por exemplo, isso pode danificar o componente. Faça o uso de uma pasta de solda para melhor soldagem. O próximo componente será o capacitor de 100 nanofarad, o capacitor de desacoplamento, aquele que colocamos no projeto para eliminar os ruídos. Este componente também não possui lado positivo ou negativo. Qualquer lado que você colocá-lo na placa e soldar, ele vai funcionar. O próximo componente que vou soldar é uma resistência de 1K, 1 kΩ ou 1000 ohm, como quiser chamar. Este componente também não possui lado positivo ou negativo, então qualquer lado que você encaixar na placa e soldar, ele vai funcionar. Ele é referente ao MCLR, é o Master Clear, é responsável por resetar o pique. Ele deve manter o pique sempre em nível lógico alto, 5 volts. Caso queira soldar todos os componentes de uma só vez, você poderá fazer o uso do cadinho de solda. O cadinho de solda é muito recomendado para quando vamos soldar várias placas. O uso dele é muito simples, basta você encaixar todos os componentes na placa de uma só vez e mergulhá-lo dentro da solda, apenas a parte de baixo da placa,
dentro da solda derretida que vai estar ali dentro do pote já. E ele vai soldar, além de estanhar todas as trilhas de uma única vez, muito rápido. Você precisa comprar as barras, cortá-las e colocar dentro do pote, ligar o cadinho para que ele aqueça essas barras de solda e derreta elas. Faça uma busca na internet, é bem interessante. O próximo componente que vamos soldar é o cristal de 4 MHz. Já foi bastante falado nas aulas anteriores. Este componente também não possui lado positivo ou negativo, qualquer lado que você soldar na placa, ele também vai funcionar. O próximo componente é o diodo 1N4007 até 1 A. Diferente dos outros, este componente possui lado positivo ou negativo. Você precisa observar. A faixa cinza é referente ao cátodo e o restante preto ao ánodo. Então, o cátodo é negativo e o ánodo o positivo. A inversão desse componente na hora da solda vai fazer com que sua placa não funcione. Você precisa observar os lados onde é o positivo e o negativo, ok? No desenho, na placa em cima, já tem a forma que você deve soldar. Então fique muito atento a esta posição dos diodos. Vamos soldar então agora os resistores 8.2K, responsáveis por acionar os transistores BC337. Eles recebem o pulso do pique e fazem com que os transistores saturem e deixem passar o negativo, fazendo o acionamento dos relés. Este circuito, como eu já falei antes, é muito interessante, pois você consegue acionar até motores potentes com os relés, apenas com um microcontrolador. Você só manda o sinal ali para o transistor, ele aciona, deixa passar o negativo, neste caso aqui, né? Aciona a bobina do relé e, dependendo do relé, como tem relé até de 30 A, você consegue acionar bombas bastante potentes. Circuito muito interessante até para automação residencial. O próximo componente é um resistor de 10K, ele vai trabalhar junto com o botão. E como eu não tinha um resistor tradicional, marrom, preto e laranja, eu usei este azul de 5 faixas, eu não falei sobre ele. A diferença é que ele é um resistor de maior precisão.
mas é interessante também você fazer uma busca aí na internet e ver a tabela dele de cores e fazer um estudo mais aprofundado também. Vamos então soldar agora um capacitor de 1 microfarad, o capacitor responsável por eliminar ruídos ao apertarmos o botão, um componente mecânico que tanto traz problemas, levando ruído para o microcontrolador. Também já falamos sobre esse capacitor bastante, a importante função dele no circuito. Este componente possui lado positivo e negativo, e você deve ficar atento. A faixa cinza no componente é o lado negativo. Observe a estampa em cima da placa, o desenho, o lado positivo e negativo. Então o próximo componente que vamos soldar é um BC337 NPN, negativo, positivo e negativo. Ele difere bastante dos outros, pois o pino do meio, que é a base, o pino 2, é um positivo, o pino 1 o coletor é um negativo, o pino 3, que é o emissor, também um negativo. A soldagem desse componente é muito simples, basta você observar o desenho do componente em cima da placa. Pelo formato, a parte de trás dele é arredondada. A soldagem desse componente de modo invertido faz com que a placa não funcione, obviamente, pois ele não vai entrar em modo de saturação e não vai acionar o relé. Por isso também vale a pena salientar a importância da estampa dos desenhos dos componentes na parte de cima da placa, para nos orientarmos na hora da soldagem. Vamos então soldar os dois capacitores eletrolíticos de 100 microfarad, referente à estabilização da tensão,
e redução de ruídos, é óbvio, antes e depois do regulador de tensão 7805 que vamos soldar posteriormente. Como eu já falei, os capacitores têm lado positivo e negativo. A faixa cinza no capacitor refere-se ao lado negativo e você também pode observar, se o capacitor for novo, pela haste dele, a haste de metal que vai ali na placa. A maior é a positiva e a menor a negativa. Esta regra também serve para os LEDs, ok? Bom, então eu furei toda a placa com broca de 0,7 milímetros. Porém, agora eu vou precisar refazer alguns furos com broca de 1 milímetro, pois nem todos os componentes se encaixam com broca de 0,7, 0,5, etc. Neste caso, vamos precisar fazer os furos, refazer os furos dos relés, do regulador de tensão e todos os furos onde serão soldados os fios para ligação na moto. Então, refeito todos os furos, agora vamos soldar o regulador de tensão LM7805, responsável por baixar a tensão. Vai receber 12 volts, que vem da bateria da moto, e vai baixar a tensão para 5 volts. Este componente se assemelha ao transistor em relação aos pinos, são 3, e tem ali o pino do meio como negativo, a entrada, o pino 1, vai receber os 12 volts e o pino 3 vai sair 5 volts. Então fique atento também ao desenho dele em cima da placa, a estampa em cima da placa, para não soldar invertido. Este componente é mais fácil de inverter do que o transistor, se você não tiver atenção e pouca prática. Evite a inversão, pois você pode queimar o componente.
Então, como já estamos com mais de 20 minutos de vídeo, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo eu vou continuar a solda dos componentes. Eu espero realmente que você tenha gostado desta aula e até a próxima aula. Muito obrigado.